Alô, galera das redes sociais, o Fala Colatina tem um convidado especial aqui para contar um pouco do conhecimento, passar um pouco do conhecimento que ele tem. E ele é um profundo conhecedor de cerveja. Maravilha, né, galera? Queria conhecer mais, um pouquinho mais desse produto tão desejado pelo brasileiro. Eu gostaria de apresentar aqui, ou melhor, que você se apresentasse, porque aí você vai detalhar exatamente como começou essa sua ligação com a cerveja. Meu amigo Camilo. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Jorge. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade da gente bater esse papo sobre cerveja aí, que é uma paixão nacional. Antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Eu sou Camilo Trezeno, sou natural aqui de Colatina. Sou formado em sommelier de cerveja, sou proprietário da cervejaria Casa 107, cervejaria artesanal. Estou aqui para a gente tentar explicar aí, a gente conversar sobre esse tema. Beleza, esse assunto é muito bom, hein? É delicioso esse assunto. Eu não sei como é que vai terminar isso aqui, tá, Camilo? Eu sei que tá começando com água, tá? Só mas pra molhar, que água vai ter cerveja. É a base da cerveja. Por falar em base de cerveja, Camilo, aproveitando o gancho, de que é feita uma cerveja na sua essência, basicamente? Então, Jorge, hoje a cerveja basicamente são 4 elementos. É água, malte, lúpulo e levedura. São as características principais da cerveja hoje, que esses 4 elementos são os que tornam a cerveja a mais pura possível, né? Quando tem apenas esses 4 elementos. E existem assim classificações de cerveja que a gente vai tentar explicar um pouquinho para que você fique conhecendo, né, as classes, os tipos de cervejas que existem no mercado e são produzidas aí mundialmente. Eu sei que existe a Lager, né? E a Ales. E a Ales. Como é que distingue uma da outra? Como você explica isso, Camilo? Na verdade, hoje existe mais de 200 estilos de cervejas. Existe um conceito onde se determina parâmetros, né? E hoje as principais, as mais conhecidas, são as Lager, que são as Pilsens, né? Hoje toda cerveja artesanal Pilsen ou cervejas industrializadas, as grandes marcas, são as Lager. E as ales, que são chamadas de cervejas especiais, né? Que são as Stouts, IPAs, Witbier, são outros estilos, né? Agora, a diferença entre as cervejas, assim, vamos trazer um pouco para o público brasileiro, para o consumidor brasileiro, melhor dizendo. Nós não conhecíamos cerveja por malte até bem pouco tempo, ou pelo menos o consumo do brasileiro não era focado nesse tipo de cerveja. E parece que esse mercado está crescendo muito. Existem as cervejas puro malte e as cervejas não maltadas, né? O mercado da puro malte vem crescendo bastante. As não maltadas você podia até exemplificar para a gente em termos de marcas. Na verdade, assim, o que diferencia as cervejas maltadas, as puro maltes das não maltadas, é a quantidade e o uso de produtos, de cereais não maltados, né? Na fermentação da cerveja ali, para se conseguir o açúcar necessário, usa-se milho, usa-se arroz, e tudo isso não é considerado cereais maltados. Então é o que difere. As grandes indústrias, pela legislação brasileira, permitir um uso, um percentual grande desses produtos para que possa custear, né, para baratear a produção da cerveja. Então as grandes marcas usam bastante esses tipos de cereais não maltados. E aí, quando você parte para o processo de malteação da cevada, né, você passa a ter um custo um pouco maior na sua matéria-prima. E aí acaba elevando um pouco o custo da cerveja. Então, por isso que nós temos aí, basicamente, algumas cervejas puro malte, e aí você vê que o valor é um pouco maior do que as não maltadas, né? E o consumo talvez em decorrência também do preço e toda a cultura de consumo de cerveja. Hoje o Brasil consome muito mais cervejas à base de cereais, digamos assim, que não sejam maltados, né? Mas isso está mudando, né? Está mudando e assim, pra gente que são micro cervejarias, né? A gente entende que apesar das grandes indústrias, né, talvez quererem massacrar as micro cervejarias, mas esse próprio crescimento das cervejas puro maltes nas grandes indústrias faz com que o consumidor tenha um acesso com maior facilidade. Então, para a gente que é menor, que não tem aquele custo de marketing, que não consegue fazer uma frente às grandes cervejarias, o cliente já vem aqui, já meio que, eu já entendo, eu já sei o que é puro malte, que não é, então acaba que facilita. A gente tem que ir na onda da coisa boa, né? E detalhe, né? Vai popularizando
e tornando mais acessível a cerveja por um malte em função do grande volume de produção que reduz o custo dessas grandes cervejarias, não é isso? E aí você, quando começa a explicar isso para o cliente e ele consegue entender a qualidade do produto, ele acaba pagando um pouco mais, porque aí vem que a gente não entende, a gente não pode falar também só dessa parte, porque as grandes cervejarias, elas têm um processo de produção muito mais rápido do que uma cervejaria, uma micro cervejaria. Então, assim, tem toda a parte de acelerar o processo. Fermentação, né? Essa coisa toda. E aí você tem uma cerveja que ela precisa aguentar mais tempo, porque às vezes a cerveja é produzida na Bahia e vai para o Rio Grande do Sul num caminhão quente. Então aí você entra com processo químico, com um processo químico muito mais forte. Então isso começa a dar uma diferenciação entre as indústrias maiores e as pequenas cervejarias. Isso que eu queria abordar. Perguntar, por exemplo, uma cerveja artesanal, até quando ela é considerada artesanal, até que ponto, no caso das questões técnicas de produção, ela é considerada artesanal? Em função da aceleração da fermentação ou em processo da quantidade, em função da quantidade produzida? Aonde é o limite de ser artesanal ou não? Hoje o que eu entendo é na questão da capacidade de produção. Eu acho que é aí, porque assim, hoje a fábrica, posso dar um exemplo da cervejaria onde eu administro. Hoje a gente tem um processo que em algumas partes lembram as grandes indústrias. O meu equipamento já não é, porque o artesão no significado é aquilo que você faz com a mão. E hoje no nosso processo a gente usa muito pouco a mão. Industrialização com mecanização. Isso, mas aí quando você parte para um processo de escala, então você entra com vários outros processos dentro de uma fábrica, não só de cerveja, mas de qualquer alimento, em que as grandes indústrias passam a ter esse diferencial do artesão, né? Ali, às vezes falta um lúpulo, a gente vai no mercado, procura alguma coisa similar. Diferenciada também, alguma coisa diferenciada, né? E a gente preza sempre pela qualidade. Por né? falar em lúpulo, lúpulo, você me mandou uma informação com relação a capacidade de compra no próprio estado e por você ter assim uma matéria-prima mais nova e o acesso disso melhora a qualidade da cerveja, né? Hoje o Brasil está em evolução na parte de insumos cervejeiros e o lúpulo hoje a gente tem um lúpulo de muita qualidade aqui no Espírito Santo. Na colheita do ano passado a gente conseguiu ter esse produto na cerveja, a gente teve um diferencial muito grande. Produzido no Espírito Santo? Produzido no Espírito Santo, em Domingos Martins, colhido e adicionado na cerveja no mesmo dia. Isso é em poucos lugares do mundo que é possível isso, porque o lúpulo ele tem um processo, a folha do lúpulo, né? Ela passa por um processo de peletização para chegar no Brasil, porque ele vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos, da Austrália. Então aquela flor, que é aquilo que a Alemanha tem, os Estados Unidos, por serem produtores disso, tem com mais facilidade. Então realmente isso foi um diferencial da cerveja, o Espírito Santo hoje tem essa evolução. E como se posiciona o Espírito Santo no cenário nacional com relação à produção de cerveja artesanal? Então hoje o Espírito Santo ele é o estado em proporção territorial que teve o maior crescimento de cervejas, de número de cervejarias, nós já estamos chegando a 50. Né? Se pararmos, temos aí pouco mais de 70 municípios, então já está dando quase um por cada município. A gente tem a ideia de, até o final do ano, mais umas 10 ou 15 cervejarias com registro. Então, assim, o Espírito Santo hoje tem se tornado aí uma potência, com várias cervejarias premiadas nacionalmente, premiadas internacionalmente. Então, o Espírito Santo realmente está virando um polo cervejeiro. Por falar em capacidade de produção, digamos que eu quisesse produzir uma cerveja em casa. Não vou concorrer com a Casa 107 não, tá, Camilo? É muito difícil? Então, não é. A gente começou assim, através de uma produção caseira. Hoje você tem equipamentos aí que com uma panela simples e alguns outros equipamentos ali para filtrar, você consegue fazer cerveja. Isso virou hobby. Hoje quem gosta de cerveja artesanal possivelmente já tenha produzido alguma vez. Você me passa a receita depois? Faço. Vou te levar para fazer uma cerveja comigo. Então, eu não quero só fazer, eu quero beber também. Tá? Será que vai ter qualidade para beber? Tem muito cervejeiro caseiro que tem receitas, que tem cervejas. A dificuldade é padronizar, né? Ali você não tem talvez tanto equipamento para repetir a própria receita, né? Então acaba tendo uma variação que é o que é legal, é o que o caseiro gosta, né? Dessa variação. Você falou que vocês começaram produzindo cerveja em casa. Tanto é que a Casa 107, que é a Rua Santa Maria,
que era o número da casa que vocês moravam, isso, né? A história é essa? Exatamente. Tá resumida, é isso mesmo? Começou, a casa existe, a casa 107 tá lá a existe. plaquinha ainda, Tá 107? Eu acho que tiraram a plaquinha depois da venda. E aí daí partiu, ali vocês já produziam cerveja ou isso veio bem depois? Nós fizemos alguma quantidade de cerveja e aí a gente veio para o processo de legalização da cerveja. A gente ficou produzindo por 2 anos como cigano. O que é cigano? É quando você começa, é aquela transição do caseiro para uma cervejaria. E ele tem as receitas, mas ele não tem o equipamento legalizado. Então você vai em até alguma cervejaria como se fosse uma facção de roupa. Uma terceirização. Eu produzo lá no equipamento da pessoa, ela me dá o registro e eu consigo ir para o mercado legalizado. Hoje vocês já não estão nessa fase mais, né? Hoje a gente já tem a nossa fábrica localizada em Vila Velha. A gente já tem a capacidade de produção lá de 16 a 20 mil litros de cerveja por mês. E estamos nesse crescimento aí. E abrindo novas lojas, né? Inclusive no shopping. Semana passada a gente adiou a entrevista porque vocês estavam num evento de inauguração, né? De crescimento, né, Camilo? A gente entendeu que na pandemia era um momento de crescimento, né? A gente sabia que a economia iria voltar em algum momento, ainda lógico, não voltou. Mas a gente conseguiu abrir uma loja na área de embarque do aeroporto. A gente tem uma loja na Mata da Praia, em Colatina, que fica onde nós estamos aqui. E agora a mais nova é no Shopping Vitória. São estratégias de ponto turístico, a gente acredita muito que a cerveja artesanal está ligada ao turismo, né? Essas coisas, então faz parte da nossa estratégia. Então convida as pessoas que não conhecem ainda o que é uma cerveja artesanal, não conhecem sua casa aqui em Colatina, que o nosso programa é direcionado para Colatina, para que eles venham aqui conhecer a cervejaria. Olha só que coisa linda ali. Ali são os bicos de chopp, não é isso? De cerveja, né? Jorge, a gente hoje tem mais de 12 estilos de cerveja, né? A gente está localizado na Avenida Beira Rio, num visual maravilhoso, de frente para o rio, de frente que a galera faz uma caminhada e depois vem repor aqui, uma varandinha com esse pôr do sol. Cerveja é calórico? É isotônico. E a gente tem um visual maravilhoso no final do dia, o pôr do sol. Então assim, a casa ficou bem legal, a gente está voltando para Colatina do jeito que Colatina merece. Tá aí, portanto, esse assunto aí delicioso que é cerveja. Algumas dicas aqui, eu vou me aprofundar no conhecimento de produção de cerveja para poder ver se eu consigo fazer alguma coisa para o meu próprio consumo, tá? Agradeço o Camilo aqui. Você vai ter que comprar um fermentador grande. É mesmo? Bebo tanto assim, não, Camilo? Eu conheço. Então, galera, eu agradeço aqui o acolhimento aqui, as explicações do Camilo e dizendo que o programa Fala Colatina é sempre um porta-voz das coisas de Colatina que estão em destaque. E a Casa 107 é uma delas, Camilo. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que o mercado cervejeiro, Jorge, te agradece. A gente sempre aproveita essas oportunidades realmente para divulgar o que a gente tem de melhor. Obrigado, galera. Galera, um abraço.